Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 12, nós lemos assim. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor agora venha nos abençoar com entendimento, que o Teu Espírito possa abrir nossos corações, que o Teu Espírito possa nos dar foco para ouvir com propósito, e que o mesmo Espírito me dê poder do alto para eu pregar com clareza e poder esta noite. Nós pedimos essas coisas no nome do Teu Filho Jesus. Amém. E vamos então sentar esta noite. E essa história do filho pródigo é uma história conhecida. Eu já preguei várias vezes a partir desse texto sobre esta história. E essa história, para começar, tem que lembrar que isso é uma história. Isso não é uma parábola. Isso de fato aconteceu. Houve realmente, como nós lemos, um certo homem tinha 2 filhos. Então Jesus está contando que havia um homem, esse homem tinha 2 filhos, e assim por diante. Não é uma parábola, não é uma ilustração, não é uma história bonitinha. Fatos. Isso ocorreu. Quando ocorreu, não sabemos. Mas Jesus, sendo Deus, onisciente, sabe de tudo, está dizendo aqui que realmente aconteceu. Mas essa história do filho pródigo, ela é como se fosse uma cebola. Uma cebola você vai descascando, tem várias camadas. Você tem a casca, você tem uma camada, tem outra camada, e outra camada. E quanto mais você lê essa história, quanto mais você medita nessa história, nessas coisas que ocorreram, coisas novas, novas camadas, novas verdades, novas aplicações se apresentam constantemente. E hoje eu quero falar justamente um ângulo diferente a respeito destes fatos reais que aconteceram. Muitas vezes se foca, e eu mesmo já preguei muitas vezes, a gente tende a focar na herança, na questão financeira, material do herdeiro que precocemente queria receber a sua herança, sobre a traição do filho que pegou os bens do pai, saiu, gastou tudo, torrou tudo. Nós vemos a questão da desavença que houve com o irmão, nós vemos a questão do retorno, como foi recebido pelo pai, e o que aconteceu. Enfim, existem vários aspectos, e a gente tende a concentrar nesses que saltam a mente mais facilmente. Mas eu quero trazer hoje algo que é central a essa história. E eu creio que essa verdade hoje, ela amarra todas as outras verdades, ela explica e mostra a causa e o efeito de todas as outras perspectivas que nós podemos ter desta história. Como nós falamos, a questão financeira, da herança, da traição, enfim. Tudo isso se amarra nesse um ponto que muitas vezes se perde. Eu mesmo, por muito tempo, não enxergava, não me atinava a esta perspectiva que nós vamos ver hoje. Mas muitas vezes passa batido. Mas hoje eu quero falar, e é o tema de hoje, aquilo que amarra tudo junto, é o fato que o filho pródigo, acima de tudo, acima de todas as ocorrências, todas as outras camadas dessa mensagem, a mensagem central, a verdade central que amarra tudo, é o fato que ele, o filho pródigo, ele deixou o pai. E é o tema de hoje. Ele deixou o pai. Quantas vezes pessoas se complicam, quantas vezes nós nos complicamos, em vários graus, em várias áreas, por esse mesmo motivo, porque nós deixamos o pai. Nós nos distanciamos do pai. Nós somos levados, como ele foi levado por alguma tentação, algum desejo, uma concupiscência que nos afastou do pai. E como ele também complica a nossa vida. Nós não lemos, mas sabemos pela história aqui que após deixar o pai, ele se achou numa situação imprevista, para ele inesperada.
Ele esperava uma vida boa, ou uma boa vida. Ele esperava uma vida regada com fartura, amigos, festa, diversão. É o que ele esperava. Foi para isso que ele buscou a herança dele precocemente. Mas como é inevitável, em todos os casos, quando se deixa o pai, como ele deixou o pai, ele se encontrou numa situação calamitosa. Sem dinheiro, sem emprego, sem comida até, sem amigos, totalmente no fundo do poço, ele se encontrou desamparado. Todos que deixam um pai, o deixam um pai por algum motivo. Ninguém se afasta de Deus de graça, por nada, sem motivo. Sempre há um motivo. Mas seja lá qual for o motivo, quem deixa o pai sempre faz isso enganado, seduzido, ludibriado, justamente como foi o caso deste jovem aqui. Ele esperava uma coisa, ele buscava uma coisa. Não foi o que ele encontrou. Ele não tinha planos de se encontrar na situação que se encontrava. Não era isso que ele buscava, não era isso que ele esperava, mas foi isso que ele encontrou. Muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes nós dormimos no ponto. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, em 2 Timóteo 2,26, falando sobre as pessoas que se afastam de Deus e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele, o diabo, estão presos. Então existem situações que nós precisamos nos despertar, acordar, que estamos cochilando. O filho pródigo, buscando liberdade, acabou se tornando prisioneiro. Como fala aqui, estão nos laços do diabo e que a vontade dele estão presos. Então o filho pródigo ficou justamente preso e foi levado a fazer todas essas coisas que, no meio de tudo isso, o fez se afastar do pai. E quando nós deixamos o pai, algumas coisas acontecem. Olha no versículo 15, do capítulo 15, nós vamos ver que ao deixar o pai, se busca a solução errada. Quando nós nos afastamos de Deus, aquela situação calamitosa vem e nós vamos tentar resolver aquela situação com a solução errada. Olha o versículo 15. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, isso é o filho pródigo, chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. Ele estava sem amigos, sem dinheiro, sem comida, sem emprego, sem nada. Ele foi buscar a solução com quem? Aqui fala, com um dos cidadãos daquela terra. Ele foi buscar ajuda justamente com as pessoas que foram a causa da sua queda. Foram cidadãos daquela terra que eram muito seus amigos, enquanto ele tinha dinheiro, estava na farra, estava na boa vida, estava cheio de amigo. Quando acabou a grana, quando secaram a carteira dele, ele se viu desamparado. Aí ele foi buscar ajuda em quem? Em Deus? Não. Ele buscou ajuda com um dos cidadãos daquela terra. Veja como uma pessoa que se afasta de Deus tenta resolver os problemas do jeito errado, busca a solução errada. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9, fala assim, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Nós vimos esse versículo recentemente, estas coisas que ele fala aqui no versículo 9, em quem não tem estas coisas, está falando sobre virtude, sobre conhecimento, sobre temperança, paciência, piedade, amor. Você encontra isso lendo o contexto do versículo 9 de 2 Pedro 1. Mas o interessante é que um dos resultados de não ter estas coisas é que a pessoa se torna cega, ou seja, como eu disse antes, não vê o que está acontecendo, não enxergando ao longe, não vendo aonde aquilo vai levar. Por quê? Porque está buscando a solução no lugar errado. E mesmo assim, esse filho pródigo foi no mundo buscar solução, foi no mundo buscar ajuda, foi no mundo buscar alívio de alguma forma da situação em que ele se encontrava. Antes ele tivesse corrido ao Pai, antes ele tivesse buscado Deus, que é rico em todas as coisas, e o mais importante, o amava. Aqui podemos falar sobre o nosso Pai Celestial, que é rico e nos ama.
Mas o pai físico desse filho pródigo, aquele que ele levou a herança, ele também era rico, era fazendeiro. Deu a parte da herança dele e o amava. Os cidadãos daquela terra não o amavam. Não estavam interessados no seu bem-estar como o pai dele estava. E quando nós nos afastamos do nosso Pai Celestial, nós muitas vezes buscamos a solução nos lugares errados. Buscamos a solução em pessoas e lugares que não têm condições, não têm como nos ajudar e nem têm interesse em nos ajudar. Porque não nos amam, não se preocupam conosco. E muitas vezes, ao se afastar do Pai, nós caímos no mesmo erro. Gente, o mundo, e aqui é caracterizado pelo cidadão daquela terra, que o filho pródigo foi, eles não amavam o filho pródigo. E o mundo não nos ama. João 15:19, Jesus falando, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Crente, povo de Deus, o mundo lhe odeia, o mundo não lhe ama. E quando nós deixamos o Pai, nós automaticamente vamos para o mundo, não tem mais onde ir. Ou estamos buscando Deus, ou o mundo está nos tragando, nos levando. E quando nós deixamos o Pai e vamos a Deus, e vamos ao mundo, o mundo não nos ama. Não está interessado no nosso bem-estar. O mundo não entende. 1 João 3,13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ah, pastor, mas por que o mundo me odeia? Eu sou uma pessoa maravilhosa. Não interessa, o mundo me odeia não por você, mas pelo que está em você. E eu digo mais, é muito suspeito, perigoso e muito pernicioso quando um crente é amado pelo mundo, aplaudido e aceito pelo mundo. Algo está errado, porque a Bíblia diz que o mundo odeia o crente. Por quê? Porque Deus nos escolheu do mundo, para nos tirar do mundo, sermos diferentes do mundo, sermos o sal e a luz do mundo. E quando o mundo nos ama, algo está errado. O crente não precisa fazer força para o mundo odiar. Tá? Você não tem que sair por aí dando chute na canela do povo, enfiando o dedo no olho do povo. Não precisa. Se você viver piamente em Cristo Jesus, o mundo já vai lhe odiar. Você já vai estar salgando e brilhando, trazendo convicção ao mundo. Mas o mundo não lhe ama. Entenda isso. O mundo não nos ama. Se o crente está apaixonado com o mundo, ou vice-versa, se o mundo está apaixonado com o crente, tem algo de errado, muito errado, com essa situação. Se nós achamos que o mundo tem a solução, se nós temos no mundo algo que nos atrai, alguma coisa está quebrada. Alguma coisa está fora do lugar. Deixar o Pai automaticamente nos leva na direção errada. E a solução não está no mundo. E aqui o filho pródigo entendeu isso. A solução estava no Pai. Aqui, no Pai dele, de sangue, fisicamente. Mas para o crente a solução não está no mundo, a solução está no Pai. Se você olhar no versículo 18 de Lucas 15, quando finalmente a moeda caiu e o filho pródigo entendeu o que estava acontecendo, olha o que ele falou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e perante ti. E no versículo 20 diz: e levantando-se, foi para seu pai. Gente, o filho pródigo cometeu o erro, deixou o pai, foi para o mundo, perdeu tudo, se viu numa situação calamitosa, desamparada, sem amigos, sem dinheiro, sem emprego, sem comida, sem nada. Mas entenda que a moeda caiu. Ele entendeu, ele foi buscar ajuda. Se encontrando naquela terra, ele foi para o cidadão e falou: me ajude. Ele falou: vai tomar conta dos porcos. Gente, porco para o judeu é algo inaceitável, abominável, imundo. Para o judeu trabalhar apacentando o porco é o cúmulo do cúmulo, é o fundo do poço. Eu me pergunto, aquele cidadão daquele país sabia que ele era judeu? O texto não indica se ele sabia ou não. Mas eu pergunto, será que ele sabia? E será que o fato que deu o trabalho de trabalhar com porcos era justamente para matar na unha mesmo?
Ah, quer me ajuda? Quero. Vá cuidar dos meus porcos. Ele foi buscar ajuda no lugar errado, mas percebeu, esse povo não vai me ajudar. Ó crente, entenda, quando você se afasta de Deus e você busca solução e ajuda no mundo, você não vai encontrar. A ajuda você vai encontrar quando você e eu caímos na real e dissemos, eu vou para o meu Pai, eu vou levantar, eu vou voltar para o Pai, eu vou confessar, Pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti. Como ele falou. Deus, eu errei, eu me afastei. Eu estou arrependido, eu estou pedindo perdão, eu estou indo, irei voltar para o Pai. Porque o filho pródigo, acima de todos os erros que ele cometeu, ele deixou o pai e buscou solução no lugar errado, mas ele aprendeu e voltou para casa. Olha comigo no versículo 16, não só ao deixar o pai, a gente busca a solução na coisa errada, ao deixar o pai, os nossos desejos, as nossas vontades são corrompidas e contaminadas. Isso é muito importante. Olha o versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. A gente vê mais uma vez aqui que no mundo não tinha ajuda, ninguém lhe dava nada. Ele foi trabalhar, cuidando de porco, e ninguém dava nada. Agora é interessante o seguinte, os gostos de quem deixa o pai, o apetite de quem deixa o pai, as vontades de quem deixa o pai, mudam. Note bem, aqui não está dizendo que ele comeu. Estou dizendo que ele não comeu. Talvez ele comeu. Mas o que o texto está de fato dizendo é o seguinte, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Não fala que ele comia. Ok, podemos argumentar que ele comeu, não comeu, mas ninguém vai provar que ele comeu. Mas o ponto que eu quero falar é o seguinte, aqui está dizendo que ele desejou, ele teve vontade. Gente, eu já estive em situações em que eu estive com fome. Por exemplo, nesse exato momento, não, estou brincando, mas eu já estive, aqui esteve com fome, passou talvez alguns minutos sem comer, tem gente que passa 5 minutos sem comer, gente em colapso, né? Mas já passou talvez um dia sem comer, 2 dias sem comer, por algum motivo, e você esteve realmente com fome. Mas eu duvido que alguém aqui, por mais fome que você estivesse, desejou comer bolotas de porco. Com muita fome, eu posso desejar comer uma pizza, uma tapioca, posso desejar comer um prato de feijoada, uma lasanha. Mas a pessoa com fome desejar, gente, não, ele desejou, ele cogitou, passou pela cabeça, ele teve o desejo, a vontade de comer comida de porco. Gente, não há fome no mundo que faça alguém desejar. Uma coisa é você comer. Eu estava com tanta fome que eu comi a comida do porco. Tá, é lamentável, mas você comeu sem querer. Você comeu sem desejar. Você comeu sem apetite. Se ele comeu ou não, não vem ao caso. O caso é que ele teve o desejo. Ele teve o apetite. Ele teve a vontade. Passou pela cabeça dele. Por quê? Porque quando nós deixamos o Pai, nós passamos a caminhar em direção, desejar, ter apetite por coisas que outrora nós diríamos, nunca. Desta água eu nunca beberei, isto eu nunca cometerei, isso eu nunca desejarei. Longe de mim fazer uma coisa dessas. Pois é, quem deixa o Pai tem os seus desejos corrompidos e mudados para o mal. Você vai começar a desejar e querer e buscar e cogitar coisas que outrora você teria repúdio e nojo. Pois é, aqui o filho pródigo desejava. Se tivesse dito, e ele comeu, tudo bem, comeu. Mas comeu porque era o jeito. Aqui está dizendo que ele desejava. Se você se afastar de Deus, você vai começar a desejar coisas. Seja lá o que for, não interessa. Não estou falando de comida necessariamente. Você vai ter apetites e desejos na sua vida que não deveriam estar lá. Bolota de porco é comida de porco.
Mas aqui temos ovelhas querendo se rolar na lama. Já ouviram esse exemplo, né? Você pega um porco, joga na lama, ele está feliz da vida. Você pega uma ovelha e joga na lama, a ovelha fala, opa, está sujando minha lã, deixa eu cair fora daqui. Então, o que acontece quando a ovelha olha para a lama e fala, eu quero pular nessa lama, eu quero entrar na pocilga, eu quero entrar no chiqueiro. Algo está errado. Algo estava errado quando o filho pródigo estava desejando as bolotas que os porcos comiam. Por isso que nós não devemos desejar coisas que não são para o nosso cardápio. Não devemos desejar bolota de porco, nós devemos desejar nadar na lama. E não devemos confiar em nossos desejos, porque nossos desejos podem estar corrompidos, reprogramados, mudados. E ao deixar o Pai, nós acabamos desejando coisas que outrora não. Olhem no versículo seguinte, na sequência, Lucas 15, 17. E tornando em si, disse, quantos empregados do meu Pai têm abundância de pão, e aqui pereço de fome. Então, ao deixar o Pai, não só nós vamos na direção errada e buscar a solução nos lugares errados, nós não apenas vamos ter nossos desejos mudados e corrompidos, mas também nós vamos se encontrar numa situação pior. A nossa situação ao deixar o Pai não vai ser melhor. Agora entenda, no começo é bom. Quando eu e você deixamos o Pai, no começo é bom. Assim como foi para o filho pródigo. Quando o filho pródigo saiu da fazenda carregando o saco de dinheiro da herança dele, era tudo festa, farra e banquete. Gastou o seu dinheiro absolutamente. Era a maior festa. Era festa todo dia, cheio de amigos, era uma maravilha no começo. Mas a nossa situação piora. Ele saiu de ser o herdeiro para ser o empregado, tomando conta de porcos. E note, ele voltou para o pai, voltou. Mas aqui ele está se comparando, está desejando ser um empregado e um funcionário do pai. Gente, nada de errado em ser empregado ou funcionário do pai ou de qualquer outra pessoa. Todo trabalho é digno e não há vergonha em nenhuma espécie de trabalho, não interessa o que seja. Se for honesto, se for trabalho, se for do suor da sua testa, trabalho da sua mão, é honesto, é digno, não tem vergonha nenhuma, não interessa o que você faz. Se for trabalho, Deus abençoa. A questão não é essa. A questão é que ele era um herdeiro. Ele era um filho do dono. Ele era alguém que todo mundo... lá vai o chefezinho, o filho do dono. Ele tinha o respeito, tinha a condição de ter herdeiro. Depois de tudo isso, ele se contava sortudo se fosse empregado, contratado como empregado. É o que ele queria. Ele falou, eu vou voltar para o meu pai e ver, porque até os empregados lá vivem melhor do que eu. Os empregados lá têm comida em abundância, os empregados lá são mais bem tratados. O que indica que o pai dele era um homem justo, reto, correto com seus funcionários. E aqui ele está numa terra distante, que colocaram ele para tomar conta de porco, ninguém lhe dava nada, passava fome, necessidade. E ele falou, que me dera eu ser um empregado. O problema não é ser empregado, o problema é que ele era herdeiro. Quando você deixa, quando eu deixo, quando nós deixamos, nos afastamos do pai, a situação vai piorar. No começo pode até ser bom. No começo é uhul. Mas não dura muito tempo. Pergunta para o filho pródigo. As nuvens vêm, a calamidade vem. Ele caiu na real, fez a coisa certa, voltou para o pai. Mas note aqui, ele voltou para o exato local, ele voltou para o exato ponto de onde ele saiu do caminho. Quando nós deixamos Deus, nós precisamos voltar para o ponto de onde saímos do caminho. Voltar para o ponto onde cometemos o erro. Foi o que ele fez. Ele voltou para onde
ele saiu do caminho. Ele voltou como nós temos que voltar sempre para o ponto de partida do caminho de Deus. Tratar daquele problema. Muita gente quer pegar sujeira, colocar embaixo do tapete, fingir que não aconteceu nada e está tudo bem. Não. Nós temos que voltar e tratar da questão. Ele tratou, ele foi para o pai, falou: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti. Eu quero apenas que você me receba como um empregado. Eu quero apenas ser empregado. Ele não chegou lá e falou: e aí, paizão, tudo bem? Eu quero ser herdeiro de novo. Isso não ocorreu. Se você ler a história no final, nós vemos que ele não voltou a ser herdeiro. Por quê? Ele já torrou a parte dele. Mas ele precisou voltar e tratar com a pessoa e com a situação de onde ele deixou Deus. Eu pergunto uma coisa. Ele não poderia ter feito isso no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto que ele deixou o pai? Não poderia ele, quando estava caminhando distante, saindo da porteira da fazenda, indo para bem longe, ter parado e falado: o que eu estou fazendo? Que loucura eu estou fazendo? E dado meia volta e voltado? Não seria muito melhor? Precisava ele ter ido até as últimas consequências, precisava ele ter chegado até o fundo do poço, ter gastado toda a sua herança, ter chegado à situação que chegou. Poderia ter morrido, gente. Quanto mais cedo a gente percebe que a nossa situação é de fato pior, em vez de ficar tentando nos convencer que não, agora está melhor, agora a coisa vai melhorar, agora vai dar certo. Gente, quando deixamos Deus, não vai dar certo. No começo pode até dar, como foi o caso dele, mas não vai dar certo. E muitas vezes a gente se caminha, vamos mais longe, ficamos teimosos, orgulhosos e recusamos a reconhecer. E tem gente que passa a vida inteira desejando bolotas de porco, trabalhando, tomando conta do chiqueiro. Porque nunca reconhece, nunca volta ao ponto de partida. E passa a vida inteira distante de Deus. Olhe comigo no versículo 20 de Lucas 15. Estamos vendo aqui que ele deixou o pai e nós podemos deixar o pai. E quando nós deixamos o pai, nós vamos sempre se encrencar, buscar solução no lugar errado. Nós vamos sempre ter os nossos desejos corrompidos e vamos fazer coisas que outrora a gente condenaria, nunca imaginávamos fazer. Nós vamos nos colocar numa situação pior, mas, versículo 20, e levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ao deixar o pai, entenda que nós sempre podemos voltar. Se eu e você deixarmos o pai, é um erro. Vai criar uma situação pior? Vai criar uma situação pior. Vai suscitar desejos errados? Vai suscitar desejos errados. Vai tudo isso, mas entenda, sempre podemos voltar. A porta está sempre aberta. Mas entenda, ela está aberta onde? No mesmo lugar que você partiu. Ele voltou para o pai. Entenda isso. O pai não sabia onde ele se meteu. O pai não sabia onde ele morava. O pai não sabia que terra distante. Não tinha um telefone, um endereço, não tinha e-mail, não tinha nada. Ele desapareceu da vida do pai. Mas ele sabia exatamente onde o pai morava. E sempre morou. Ele sabia o caminho de volta, ele sabia onde ele estava. Ele podia sempre voltar e ele voltou. Como disse agora há pouco, muita gente se recusa a reconhecer, se recusa a admitir, se recusa a voltar, sabe o caminho, mas podemos sempre voltar. Assim como o pai do filho pródigo recebeu, o nosso Pai Celestial
está sempre pronto para nos receber igualmente, de braços abertos, no ponto de partida. Tendo tratado da questão, reconhecido o erro e buscando reconciliação. O filho pródigo não chegou lá todo cheio de moral e falando: e aí, velho, tá pronto para me dar outra metade? É meu direito, meu direito. Ele não chegou com essa atitude. A atitude dele era outra. Eu vou chegar lá dizendo: cara, eu não sou digno de ser um funcionário seu, mas me aceite, por favor. Essa atitude. Não me exigindo, demandando, achando que... Não. Podemos voltar ao Pai naquele local. Ó, Lucas 15, 22 fala a recepção que ele teve. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Olha a recepção que ele teve do pai. Eu duvido que essa recepção era a recepção que o filho pródigo esperava. Eu creio que não. Eu creio que não. Mas foi a que ele teve. Mas não era, como eu disse agora há pouco, roupa nova, sapato novo, anel na mão, era um churrasco, mas ele não era herdeiro. As coisas não voltariam a ser exatamente como era antes. O pai o recebeu. Mas olha o que fala no versículo 31, o pai falando com o outro filho dele, com o irmão do filho pródigo. E ele lhe disse: filho, falando com o irmão, não com o pródigo, com o irmão do pródigo. Mas ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Todas quer dizer o quê? Tudo, 100%. Tudo que você vê aqui, cada árvore, cada animal, cada celeiro, cada cerca, cada porta, cada telha, tudo que eu tenho é seu. Ou seja, o seu irmão não tem nada. Ele não é herdeiro. Nós podemos sempre voltar, mas entenda, dependendo da distância. Se o filho pródigo tivesse voltado no mesmo dia que partiu, como eu disse, na saída, ele voltaria e estaria tudo zerado. Ele seria herdeiro, não teria problema nenhum. Mas ele foi para uma terra distante. Quanto mais distante nos afastamos e quanto mais tempo permanecemos afastados, maior serão as consequências e mais diferente será a situação quando e se eventualmente voltarmos. Tem muitas pessoas que, bom, se for para voltar, para não ser igualzinho como era antes, então não vou voltar. Isso é um coração orgulhoso, não submisso, não penitente. A atitude do pródigo foi: eu não mereço ser teu filho, eu nem mereço ser teu funcionário. Mas se você me contratar, eu aceito o emprego. Essa é a atitude. Ele perdeu a sua herança, ele perdeu a sua posição. Então não pense, só porque nós podemos voltar a qualquer momento para o Pai, quando nós o deixarmos, se nós o deixarmos, a porta está sempre aberta, os braços estão sempre abertos, como foi o caso desse pai, mas ele não voltou como herdeiro. Pode haver consequências drásticas, sérias, duradouras. Nós temos que aceitar isso, porque a culpa é nossa. Nós deixamos o pai. O filho pródigo deixou o pai. A cada partida, nós vamos mais longe. Aqui foi um caso atípico, pelo que sabemos. O filho pródigo pegou a sua herança, aí desapareceu poucos dias depois e se perdeu no mundo. Nem sempre assim comigo e com você. Às vezes a gente dá um passo e voltamos. Aí damos um passo mais longe, voltamos. E a gente percebe que de repente, a coisa não é tão séria assim. Nós vamos nos acostumando, aclimatizando, mas quanto mais longe, com mais tempo nos distanciamos de Deus, maior é a consequência na volta, se é que há a volta. A cada partida,
cada permanência mais longa dificulta a volta. Até que tem gente que vai e não volta mais. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quanto antes a gente voltar, consertar, corrigir, melhor. Note aqui, Isaías falou, enquanto está perto. Para resumir esta noite, o mais trágico desse episódio, como nós vimos, é que ele deixou o Pai. Sempre que deixamos o Pai, haverá consequências negativas. Nosso inimigo, o diabo, vai sempre estar mostrando a grama mais verde no outro lado da cerca. Sempre vai estar fazendo promessas que não se cumprem. Sempre vai estar tentando nos tentar com algo. A grama pode ser mais verde, mas é grama sintética. É grama sintética. Mais cedo ou mais tarde, o Filho de Deus sempre cai na real. O Filho de Deus, mais cedo ou mais tarde, chega no fundo do poço e se dá conta do que está acontecendo. Se ele vai reagir como o filho pródigo reagiu, e humildade e contrição voltar ao Pai, é outra conversa. Mas quem realmente nasceu de novo vai se dar conta que chegou no fundo do poço. Quanto antes perceber, melhor. E quanto antes tratar, melhor. Tem muito crente que percebe, mas no seu orgulho, teimosia e rebelião não quer voltar. Continua buscando a solução nos lugares errados, na direção errada. E sempre piorando cada vez mais.